Os pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Cá estamos nós em direto a partir dos estúdios da Rádio Savana 100.2. Sexta sim, estamos aqui para comentar os temas que marcaram a semana. Hoje vamos olhar para os números da agricultura que foram anunciados ontem aqui em Maputo. Vamos comentar também sobre as dívidas ocultas, que é um tema incontornável aqui, incluindo também sobre Cabo Delgado. Fernando Lima, boa noite, cá estamos nós para mais um ponto. Habitualmente comentamos sobre o tempo logo vai entrar e hoje está um verbo rigoroso. O tempo está terrível, para além de uma parte dos bairros de Maputo também terem sido brindados com uma verdadeira chuva de pedras, ou seja, exatamente por estar fora de época, deu-se este fenómeno meteorológico que causou prejuízos sensíveis não só nas casas das pessoas, nas viaturas, mas também nas suas culturas agrícolas, nomeadamente aquelas que são mais sensíveis, que são as hortícolas. Não, eu vi umas imagens de umas papaieiras, só as papaias, sem nem um ramo de papaieira. Então, mas pronto, as papaieiras de facto têm aqueles ramos muito carnudos, mas aquilo é fácil de ser derrubado por um vendaval de granizo. E outros diriam que são mudanças climáticas. Completamente. Aliás, viu-se o funcionário dos serviços meteorológicos que achou que era muito, muito anormal que tivesse havido aquela tempestade. Numa nota mais séria, há alguma indicação que isto possa refletir, de facto, um fenómeno de mudanças climáticas, porque também aqueles dois ciclones há 2 anos, o Idai e o Kenneth, vieram completamente fora já da época dos ciclones, e também esse fenómeno foi atribuído às mudanças climáticas. Tradicionalmente, as chuvas aqui no país ocorrem até ao final de março, e nós tivemos um abril que continuou a ser chuvoso, e mesmo em maio se registaram a ocorrência de chuvas em grandes partes do país. Portanto, é muito anormal. E se olharmos, por exemplo, as mangueiras, numa parte do país já estão em flor, quando habitualmente as mangueiras só começam a florir exatamente agora em junho e em julho. E, portanto, já no mês de maio as mangueiras estavam floridas. Muito bem. Antes de entrarmos para os principais temas que elencamos para este programa, para comentarmos hoje, sexta-feira, vamos ao seu tema de semana, que é a fronteira de Machipanda. A fronteira de Machipanda, exatamente porque não está próximo da capital, habitualmente não costuma ser notícia. Ou se é notícia, é pelos piores motivos. E um dos problemas com a fronteira de Machipanda são os grandes engarrafamentos dos dois lados da fronteira, do lado moçambicano e do lado zimbabiano. A fronteira da Machipanda é uma fronteira internacional que não serve apenas os dois países fronteiriços, serve também o Interland, portanto serve o Malawi, serve a Zâmbia e também, mais longínquamente, a República Democrática do Congo. Uma das razões dos engarrafamentos é porque os dois países até agora não se entenderam nos sistemas que utilizam para se proceder ao desembaraço fronteiriço. Portanto, os sistemas aduaneiros, os sistemas alfandegários, inclusivamente, e Moçambique às vezes costuma estar na cauda desses procedimentos. Neste caso, Moçambique já tem todo o seu processo informatizado, e é o Zimbábue que está mais atrasado, ainda processa manualmente o
documentos de fronteira, os documentos de despacho aduaneiro. Aqui nós não evoluímos muito. Qualquer processo aduaneiro, ainda me lembro dos meus tempos de escola comercial, que tínhamos que ir comprar na secção de textos uma montanha de documentos, porque tínhamos que preencher os documentos, porque a escola comercial formava ajudantes de guarda-livros, ou seja, contabilistas, mas também começava a formar os chamados peritos aduaneiros. Eram formados na escola comercial e no Instituto Comercial. Pouco avançou, o que fez uma pequenina revolução nos serviços de fronteiras é, de facto, a informatização. Mas só nesse aspecto da informatização, porque o mesmo tipo de formalismo dos papéis que são trocados continua praticamente o mesmo a tal de janela única. É a janela única, tem o benefício de ser tudo informatizado, mas ainda há muito trabalho burocrático. Ora, isto está na base destes problemas que há nas fronteiras, e por isso os operadores comerciais gostariam de ver esta fronteira a funcionar 24 sobre 24. Faz todo sentido. Não me parece que haja falta de funcionários, também não me parece que haja falta de receitas para pagar aos funcionários de fronteiras, e quando se ganha tempo, ganha-se dinheiro. Portanto, não há nenhuma razão para se reterem os... E criar-se filas intermináveis. Não, porque depois isto significa mais corrupção, mais criminalidade, mais prostituição, porque onde há concentração de caminhões, existem todos esses fenómenos associados. E não se justifica mais, para não falarmos nesta exigência que nem em Maputo se consegue. Quando eu digo Maputo, Ressano Garcia, nem essa exigência se consegue cumprir, que é a promessa que a África do Sul e Moçambique fizeram de terem uma fronteira comum. Uma fronteira comum. Eu não sei como é que a fronteira de Kazangula está a funcionar. Portanto, esta é a nova fronteira entre a Zâmbia e o Botsuana, mas que serve igualmente o Zimbábue e também indiretamente a Namíbia. A fronteira foi criada para servir de one-stop, portanto, uma fronteira apenas de fronteira de paragem única. Não sei se está a funcionar, mas a funcionar, eventualmente, é uma das primeiras a funcionar na região. Portanto, por isso que olhamos... Isto facilitaria toda aquela ladainha de integração regional que nunca há. Não, exatamente. É por isso que falamos sempre nestas reuniões da SADC, e por isso mesmo também muito do cepticismo que há em relação à SADC, é porque se fala muito e faz-se muito pouco. Há anos que se fala de uma fronteira de desembaraço, num posto só. Isto não avança, mas poderia-se começar, por exemplo, com a parte turística, que são dos passageiros de nível individual, e depois avançar-se para o processo que claramente é mais complexo, que é a parte da fronteira comercial. Mas nem na parte do tráfico migratório não se estabeleceu uma paragem única, como também na parte comercial. Portanto, quer-me parecer que este grito de socorro dos operadores comerciais da fronteira de Machipanda faz todo sentido. Neste momento, esta fronteira funciona das 6 da manhã
às 22 horas da noite. Muito bem, Fernando Lima, vamos ao nosso primeiro tema, que são os números da agricultura. Foram divulgados esta quinta-feira pelo respectivo Ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Celso Correia, e este resultado deste inquérito integrado com referencial para o distrito, ao sítio mais pequeno. Mas esses números, Fernando Lima, mostram um quadro diferente do que formalmente conhecíamos. Acha que este inquérito vem demonstrar de que durante muito tempo os números eram politicamente martelados para cumprir planos de forçar crescimento? Para mim é a primeira constatação e eventualmente a constatação mais escandalosa que estes números têm. Esperava-se exatamente que estes números viessem demonstrar isso, provocar este impacto. Isto é, apesar de eu ter lido os títulos do Notícias e da própria forma como a televisão estatal acompanhou o assunto, aparentemente não aconteceu nada, mas é assim, quando os números do arroz, do milho, da mandioca são reduzidos à metade, eu acho que há algo que não anda bem ou que não andava bem em todos estes anos. Muito embora, eu acho que devíamos estar atentos. Quando o Presidente da República saiu incomodado várias vezes de reuniões, quando em Cabo Delgado, eu não posso dizer perentoriamente, mas posso dizer perentoriamente que um diretor provincial da Agricultura, um ex-diretor provincial da Agricultura, foi chamado de emergência a Cabo Delgado para ir discutir números da agricultura. Aquilo que não posso dizer perentoriamente é que esteve na base do afastamento da governadora da altura de Cabo Delgado, quando também os números da agricultura estiveram na base do desconforto em relação ao governador do Niassa. Portanto, a questão dos números há muito tempo que vinha causando um grande mal-estar. Num determinado momento achou-se que era deselegante o Presidente, perante as câmaras, questionar os administradores, mas era evidente que os administradores estavam claramente a papaguear números e que não sabiam aquilo que estavam a dizer. Talvez porque não tinham esses instrumentos consistentes para poder discutir esses números. E agora há uma base. Francisco, acho que estás a ser muito bonzinho nesta questão dos não há razoabilidade. Não há razoabilidade. Porquê? Porque há evidências que mesmo aqueles números que vinham do terreno eram corrigidos ao nível provincial e depois, quando vinham do nível provincial para o nível nacional, no próprio Ministério da Agricultura também eram mexidos. Eu acho que ontem não apareceram, por exemplo, os números do caju, mas toda a gente está à espera que os números, que saiam também os números do caju, que são outra grande mentira. Hoje falei com um economista especialista em estatísticas que exatamente está a dizer que os próprios números da comercialização agrária são uma grande mentira. Portanto, há outros escalões desta mentira que ainda vão deviam ser auditados, que ainda vão aparecer. Eu gostaria, para a própria credibilidade do Ministério, para a própria credibilidade do Ministro, e já lá vamos às teorias da conspiração à volta do novo Ministro da Agricultura, mas eu acho que, para sermos de facto sérios, devia haver, como existe em outros países, uma comissão de inquérito, chamarem-se todos os responsáveis anteriores
da agricultura que estivessem envolvidos em estatísticas, em planificação, em gabinetes de estudo e fizéssemos, digamos, um levantamento sério e honesto, inclusive não de natureza persecutória, mas um levantamento sério. Como é que chegamos a este nível de mentira? Porque assim, eu sou Mas alguém grande... pode ter dado uma ordem de lá de cima para ter ganhos políticos com isso. Francisco, não tenho a mínima dúvida, porque a questão, para além do famoso caso dos números do recenseamento de Gaza, e é importante sempre referenciar que o falhanço ou o escândalo de Gaza não tem a ver com o Instituto Nacional de Estatísticas, tem a ver com a manipulação que foi produzida a partir da Comissão Nacional de Eleições. Mas a Procuradoria-Geral da República fez um inquérito em Gaza sobre esses números e esse inquérito estão numa gaveta na Procuradoria e até agora não foram divulgados esses resultados. E esses resultados dariam razão ao Rosário Fernandes e ao INE, e seria uma grande vergonha para a Comissão Nacional de Eleições e, por arrastamento, para o Partido Frelimo, que foi o grande beneficiário dessa fraude de números na província de Gaza. Também estamos recordados, aí a nuance era ligeiramente diferente, o inquérito aos orçamentos familiares não mostrava o grande combate que tinha sido feito contra a pobreza absoluta, é preciso, porque era o tema na altura, pobreza absoluta. Os dados ficaram na gaveta, portanto, não podiam ser divulgados porque provavam que, apesar dos grandes feitos do governo, continuávamos a ter um problema com pobreza absoluta. Portanto, isto é típico dos países não democráticos, é típico dos países que se declaram democráticos, mas que têm um grande déficit de democracia, como é o caso de Ou seja, o Moçambique. país, Fernando Lima, resumindo, o país vivia projeções especulativas. Completamente. Francisco, hoje, com os drones, com os satélites, é muito mais fácil. Parece que o uso essas tecnologias de informação foi determinante neste inquérito. Sim, e porque houve, tanto quanto eu sei, e espero que no lançamento do relatório definitivo que vai acontecer no dia 15 de estará disponível junho, nas plataformas do Ministério da Agricultura. Portanto, tudo isto vai ser de explicado, as metodologias que foram utilizadas, que houve uma grande participação da FAO no inquérito para exatamente dar mais... Foi importante este suporte técnico de instituições como a FAO para a credibilidade deste inquérito. Sim, embora os detratores, porque já começaram os detratores e as teorias da conspiração, que dizem assim, mas nos outros inquéritos também houve participação internacional. Nos censos demográficos também há uma grande participação internacional. Portanto, é assim, é verdade sim que todos estes anos, por exemplo, a FAO sempre teve dúvidas sobre os nossos números da agricultura, mas eu não conheço nenhum responsável da FAO, quer ao nível de Moçambique, quer ao nível da organização em Roma, que tenha vindo levantar problemas em relação às estatísticas de Moçambique. Digamos que o problema das estatísticas em Moçambique sempre foi uma nota de pé de página a dizer que as estatísticas não são credíveis em Moçambique, no geral, mas nunca especificamente em relação à agricultura. Ora,
não precisamos sequer de fazer aqui um debate sobre questões estatísticas, mas as estatísticas são fundamentais para se programar desenvolvimento, para se alocarem recursos, para se investir na formação profissional. Que tipo de formação profissional, que tipo de áreas devem receber investimentos, para que cultura em particular. Este inquérito, que está tudo desagregado até ao distrito, já claramente se pode ver, por exemplo, tens Larde, que é o maior produtor, Zambésia, que é o maior produtor de arroz, mas tens Larde, Dundo, que lidera esta cultura, já se pode claramente direcionar o que é e para onde. Sim, houve, para não dizer que foi tudo terrível ao nível de puxar para baixo os números, houve também surpresas ao contrário. Por exemplo, se não me engano, o número da soja, estamos muito mais avançados do que eram as nossas expectativas em relação à soja, e depois, na distribuição geográfica da produção, este inquérito deu também indicadores muito interessantes sobre o potencial de cada distrito. Ou seja, ficámos a conhecer, através do Ministério da Agricultura, ficámos a conhecer muito melhor o nosso próprio país, à exceção daqueles distritos que estão afetados por problemas de guerra, e outros que o Instituto Nacional de Estatísticas não esclareceu. Acho que há uns 4 distritos que não estão abrangidos. Há distritos que não foram abrangidos, são distritos meramente urbanos. Sim, mas, por exemplo, o Chine foi explicado que havia um problema da acessibilidade, embora para mim é questionável, uma vez que nas eleições vai-se de barco, vai-se de helicóptero, mas sempre se consegue ir ao distrito do Chine. Eventualmente, se calhar a produção agrícola não é relevante no Chine, mas em termos de estatística é sempre bom contar com todo o espaço nacional. E vimos um pouco surpreendidos quando Choco, que era o celeiro descrito por Samora, o celeiro da nação, está em segundo lugar na produção do arroz. Bem, mas isso sempre foi dito, só que é politicamente incorreto dizer-se uma coisa dessas, mas na minha opinião, eu acho que o ministro Celso Correia tem dado uma atenção demasiado elevada ao distrito do Choque, exatamente por causa dessa pressão política. Não porque o distrito do Choque mereça essa atenção, porque tem outros problemas estruturais muito graves, nomeadamente de salinização dos solos, problemas de irrigação. O potencial de irrigação não é aquele que está formalmente estabelecido, problemas com a estrutura de produção e vamos dizer, de controle da terra, ou seja, há muita ociosidade da terra na zona do Limpopo, mas digamos que o ministro sentiu a pressão do Choque e teve que fazer todo este programa quase especial. Aliás, acho que é a única zona agrícola especial que existe em Moçambique, é a zona do Limpopo. Se medirmos as visitas que ele fez a todo o país, claramente há um ênfase no Choque, mas, por exemplo, sempre se achou que, se queremos produzir arroz, deveríamos prestar mais atenção à província da Zambésia, que tem condições naturais. E este inquérito confirmou que o Zambésia é o maior produtor de arroz na globalidade. Sim, portanto, era algo que se sabia, mas é importante que venham os números para confirmar.
Eu diria também, depois deste trabalho que foi feito, e espero que o trabalho tenha sido bem feito, é preciso que o Ministério e é preciso que as organizações da sociedade civil, e temos inclusivamente organizações que são especializadas em desenvolvimento rural, na área da produção camponesa, da agricultura, que façam escrutínios escrupulosos e agressivos a este inquérito, porque era importante para o país, era importante para a agricultura estarmos tranquilos e confortáveis com estes números, porque uma mentira não pode ser substituída Por uma outra mentira. com outra mentira. Então, se não houver um bom escrutínio deste inquérito, corremos esse risco. Mas eu pensaria que seria importante, e todas as ciências, todas as áreas do conhecimento têm os seus gurus, que o Ministério poderia convidar um ou dois especialistas de renome internacional para virem observar estes números, para virem olhar as metodologias que foram... Vão argumentar de que a FAO já fez isso e é suficiente? Não. Eu penso que tem que haver um trabalho mais profundo, porque se o trabalho foi bem feito, é um trabalho que eventualmente pode ser replicado noutros países, noutras geografias. Se é um trabalho que foi mal feito ou que tem deficiências, o país só tem a beneficiar com o conhecimento de outros especialistas para que, de facto, possa ser corrigido, porque já está em desenvolvimento uma teoria de conspiração, que é os números foram propositadamente nivelados por baixo, que é para daqui para aqui, porque 2024 é já amanhã, começarmos a ter produções coreanas e superávites coreanos, portanto, e quem é o grande líder das estatísticas coreanas? O Ministro da Agricultura, Celso Correia. Acha que há um preço político que o Ministro Celso Correia ele tem muitos críticos, tem muitos detratores, que pode vir a pagar por ter tido esta coragem de desmistificar estes números, esta mentira? Já está a pagar. Quando o Ministro Celso Correia começou a tocar no Shockwave, e sabíamos que o Shockwave é um problema muito volátil, logo as vozes dos críticos se começaram a levantar aos vários níveis, nomeadamente sobre a produtividade do arroz, sobre as áreas cultivadas, sobre a impossibilidade de se cultivarem aquelas áreas e de se atingirem aqueles níveis de produção. Digamos que o Ministro é um pouco atrevido e ele gosta de atrair este tipo de atenções, nomeadamente dos seus próprios críticos e dos seus próprios detratores. Mas ele não pode ser ingênuo politicamente e não perceber que atrás de cada número e atrás de cada iniciativa há sempre os detratores. E não é só por ele se chamar Celso Correia. Vamos à administração Guebuza. Toda a gente, no fim do mandato do presidente Guebuza, toda a gente tinha desconfiança em relação àquelas 10 pessoas que eram alinhadas para, nas presidências abertas, falarem. Porquê? Porque há evidências que muitos daqueles indivíduos eram treinados pela segurança para falar, ou mesmo que voluntariamente tivessem inscrito para falar, a segurança e o Partido Frelimo queriam saber o que é que eles iam dizer para não embaraçar Sua Excelência. Portanto, valem o que valem
estas intervenções ditas espontâneas nesses comícios populares. Portanto, este país já tem uma grande experiência e um capital de manipulação que já ninguém se deixa enganar facilmente, incluindo quando um ministro se tenta apresentar com boas intenções em relação, por exemplo, a este inquérito agrário que, apesar dos números parecerem serem dramáticos, 200 milhões de meticais, 3 milhões de dólares, não parece sequer, se foi um inquérito tão abrangente, não parece sequer uma soma. Faz mais sentido 3 milhões de dólares neste inquérito agrário do que os 34 milhões do IGEP para fazer o estudo de viabilidade de quatro empresas a privatizar ou encontrar novos rumos para essas 34 milhões de meticais. Sim, não confundi. Portanto, mas se queremos falar da mesma moeda, mesmo que haja uma diferença entre 34 milhões e 200 milhões, acho que são muito mais bem empregos os milhões do inquérito agrário do que os milhões para a viabilização de 4 empresas. Atenção, neste inquérito agrário estamos a falar de 800 grandes empresas agrícolas, qualquer coisa como 6 mil médias empresas e uma infinidade um universo que brutal, mais ou menos 97%. Exatamente. É uma base muito larga. Porque nós não conseguimos aqui abarcar todas as dimensões do inquérito agrário, mas tem outras dimensões, nomeadamente sobre as áreas cultivadas, sobre a capacidade dos camponeses de cultivar a terra das suas áreas, das próprias definições, o que é um pequeno, médio agricultor, o que é uma grande extensão, o papel do extensionismo agrícola, o papel do crédito agrícola. Portanto, há outras dimensões que não exploramos aqui, mas que foram abrangidas. E os números mais consistentes são da pecuária, que não diferenciam muito dos números passados. Aí é que estava tudo constante. Sim, há um outro número que eu estou com uma grande curiosidade, porque também nos bastidores sempre se achou que foram muito manipulados, que são os números do açúcar. Essas 400 mil toneladas que agora reduziram para 200 mil ou quase 300 mil, também são uma grande mentira, sobretudo na zona centro de Moçambique. Portanto, para fecharmos este tema, vamos já para o intervalo. As previsões para o PIB foram feitas logo no entrada do ano, são muito modestas. Com estes números colossais da agricultura, acha que há de haver uma mudança com um crescimento mais diferenciado do que já havia sido previsto? Só pode. Eu penso que percebi bem ontem